Você já parou para pensar que Pinóquio, o famoso boneco de madeira, vai muito além de um simples conto infantil? Existe uma camada psicológica profunda por trás da história, e hoje vamos explorar essa jornada, que não é apenas sobre se tornar um menino de verdade, mas sobre o processo de amadurecimento e autodescoberta. E se você se interessou, temos uma playlist com outros temas que vão trazer interpretações inéditas sobre contos que você pensava que conhecia. Pinóquio representa um arquétipo poderoso, aquele do herói em jornada. A psicologia de Carl Jung, que estuda a jornada de individuação, explica exatamente isso. A jornada de Pinóquio é uma metáfora para o processo de se tornar quem somos de verdade, de descobrir nossa autenticidade e nossa totalidade. No início, ele é uma criatura de madeira sem alma, representando nossa natureza mais primitiva e inconsciente. Ele quer ser um menino de verdade. E isso não é apenas um desejo infantil, mas a busca por completude, por se tornar um ser humano plenamente desenvolvido. Aquela madeira que compõe seu corpo simboliza a sua falta de vida e consciência. Mas, à medida que enfrenta desafios, Pinóquio começa a entender que precisa enfrentar suas sombras, suas mentiras e seus erros. O crescimento do seu nariz, sempre que ele mente, é uma representação clara desse processo. Quanto mais ele se afasta da verdade, mais ele se desconecta de sua verdadeira essência. Isso, psicologicamente falando, é o encontro com a sombra, uma parte de nós que normalmente evitamos reconhecer, mas que precisa ser integrada para que possamos crescer. O personagem de Gepeto, o pai de Pinóquio, é outro elemento central nessa história. Ele representa a figura do pai protetor, mas também a da autoridade interna, que está sempre tentando guiar o filho. Em termos psicanalíticos, Gepeto seria uma representação do superego, aquela voz interior que nos diz o que é certo e errado. Mas como qualquer pai real, ele não pode fazer todo o trabalho por Pinóquio. Ele precisa deixar o filho se aventurar no mundo e aprender com seus próprios erros. E é aí que surgem as tentações. Personagens como o raposo e o gato são as figuras da corrupção, das escolhas erradas e das tentações da vida. Eles representam tudo o que é enganoso e fácil, mas também as consequências da falta de reflexão e autoconhecimento. Agora, você já deve ter ouvido falar da Ilha dos Prazeres, certo? É aquele lugar onde meninos desobedientes se entregam ao prazer e, como punição, se transformam em burros. Essa é uma das passagens mais impactantes, porque fala diretamente sobre os perigos do prazer sem responsabilidade. Freud falaria aqui do princípio do prazer, onde buscamos gratificação imediata, mas sem pensar nas consequências. Que, no fim das contas, essa busca incessante pelo prazer pode nos desumanizar, reduzir-nos a algo instintivo, como os meninos que se tornam burros. Mas Pinóquio vai além. Ele não é só um menino que comete erros e aprende com eles. Ele passa por um processo profundo de transformação. Quando ele e Gepeto são engolidos pela baleia, isso é simbólico da descida ao inconsciente, um momento em que somos forçados a olhar para dentro de nós mesmos, confrontar nossos medos e falhas. E é nesse momento que Pinóquio realmente se transforma. Ele demonstra coragem e maturidade, colocando o bem de seu pai à frente do seu próprio. Essa é a verdadeira transformação psicológica. O passo de transcender o egoísmo infantil para assumir responsabilidades, fazer sacrifícios e viver de forma mais consciente. E no final, quando Pinóquio se torna um menino de verdade, não é só um prêmio físico que ele recebe. Ele se torna humano de uma forma profunda e verdadeira. Ele integrou sua sombra, aprendeu com seus erros, desenvolveu uma consciência moral. Isso nos faz questionar o que realmente significa ser humano. Para Jung, ser humano é ser capaz de integrar os opostos dentro de nós, de aprender com nossas falhas e buscar um significado maior para a nossa vida. Então, a história de Pinóquio não é apenas sobre um boneco de madeira que quer virar menino. Ela é uma metáfora profunda da nossa própria jornada em direção à autenticidade e à plenitude. Cada erro, cada tentação, cada confronto com nossas sombras é uma chance de crescer, de se tornar alguém mais completo. E, se você gostou dessa análise,
Não deixe de conferir nossa playlist. Estamos sempre explorando novos significados escondidos por trás das histórias que ouvimos desde a infância. Quando olhamos para o personagem do Geppetto em Pinóquio, podemos perceber algo muito interessante. Ele é uma figura paterna, mas sua presença é um pouco limitada. Ele ama Pinóquio e faz de tudo para ele, mas ao mesmo tempo não é uma presença constante ou uma figura de autoridade que realmente guia o boneco. Isso cria um vácuo, uma ausência emocional que acaba influenciando diretamente a jornada de Pinóquio em busca de sua identidade. Esse vazio que Pinóquio sente na figura do Geppetto é algo comum em muitas crianças que crescem sem uma referência emocional forte, especialmente uma figura paterna sólida. Sem essa orientação clara, elas começam a buscar a sua identidade fora de si mesmas, em fontes externas. No caso de Pinóquio, ele tenta encontrar respostas para quem ele é em figuras como o raposo, o gato e até a fada azul que aparecem ao longo de sua jornada. Essas personagens representam aquilo que ele pensa que precisa para se sentir aceito e verdadeiro, como se a sua identidade fosse algo que ele tivesse que conquistar através da aprovação dos outros. É uma dinâmica muito interessante, porque sem essa base de apoio emocional, muitas crianças acabam sendo mais suscetíveis a influências externas, buscando formas de preencher esse vazio. Elas tentam se encaixar em lugares ou situações que não são necessariamente saudáveis, ou que não refletem quem elas realmente são. Pinóquio faz exatamente isso no começo da história. Mas o que ele não sabe é que a verdadeira jornada não é sobre buscar fora de si, mas sim entender quem ele é internamente. Conforme ele vai errando e aprendendo ao longo da história, ele começa a perceber que, para realmente se tornar um menino de verdade, ele precisa deixar de lado as influências externas e olhar para dentro de si. A verdadeira identidade de Pinóquio se forma quando ele finalmente entende que a mudança precisa vir de dentro. E isso é algo que é muito difícil de compreender para quem cresce sem referências emocionais fortes, mas é o passo necessário para amadurecer. Portanto, a busca de Pinóquio por sua identidade sem a orientação clara de Geppetto é uma metáfora para muitas crianças que, ao não encontrarem uma referência sólida em casa, buscam fora as respostas para quem elas são. Isso acaba se tornando um processo de autodescoberta cheio de erros, mas também de aprendizado. E a transformação dele, no final, só acontece porque ele começa a olhar para dentro de si e a construir sua própria identidade. Ele aprende que a verdadeira identidade não é algo que se encontra nos outros, mas sim dentro de si mesmo. O grilo falante na história tem uma função bem clara. Ele é a consciência moral do boneco. Se pensarmos na psicologia freudiana, ele seria como o superego, aquela parte de nossa mente que age como um juiz interno, nos dizendo o que é certo ou errado. O grilo está sempre lá para tentar guiar, aconselhando-o a fazer as escolhas certas, a ser honesto e a ser bom. Em muitos momentos da história, ele tenta ensinar os valores morais como responsabilidade e virtude, lembrando-o de que ele deve fazer as escolhas que o aproximam de se tornar um menino de verdade. Mas, ao longo da história, vemos que Pinóquio tem uma grande dificuldade em ouvir o grilo falante. Isso é importante, porque reflete um conflito interno muito comum em todos nós, a luta entre o desejo e a responsabilidade. O desejo imediato de fazer o que parece ser mais divertido ou mais fácil, como se deixar levar pela tentação do raposo e do gato, entra em choque com a responsabilidade que o grilo tenta lhe impor. O grilo é a voz da razão, aquela parte de nós que entende que para crescer e amadurecer precisamos fazer escolhas que nem sempre são as mais fáceis ou as mais prazerosas, mas que nos levarão ao desenvolvimento e ao verdadeiro crescimento. Esse conflito entre a vontade de fazer o que se deseja e a consciência de que há consequências para as nossas ações é algo que todos nós enfrentamos em diferentes momentos da vida. Pinóquio, assim como qualquer pessoa, é tentado pelo prazer imediato, pelas facilidades que surgem no caminho. No entanto, o grilo falante está sempre tentando lembrá-lo de que ele não pode se desviar do que é certo,
de que ele precisa escolher com responsabilidade para crescer. O que é interessante é que, ao longo da história, o grilo falante não é sempre ouvido. Isso é uma metáfora para como, muitas vezes, ignoramos nossa própria consciência. Podemos saber o que é certo, mas ainda assim optamos por fazer escolhas que nos afastam de nosso verdadeiro eu, buscando gratificação instantânea ou escapando das responsabilidades que enfrentamos. E no caso de Pinóquio, quando ele não ouve o grilo, ele acaba se metendo em situações complicadas como a Ilha dos Prazeres, onde ele e outros meninos se entregam ao prazer sem pensar nas consequências. Esse é o momento em que ele paga o preço por não ter ouvido sua consciência. Por fim, o grilo falante também é uma representação de algo importante: a capacidade de aprender com os erros. Mesmo quando ele falha em seguir os conselhos do grilo, a consciência dele não desiste. Ele continua tentando, sempre pronto para orientá-lo quando ele estiver disposto a ouvir. Esse papel do grilo é crucial porque nos lembra que a consciência, moral embora possa ser ignorada de vez em quando, está sempre presente, pronta para nos ajudar a voltar ao caminho certo. A mentira é uma parte central da história, e o crescimento do nariz serve como uma metáfora bem interessante para algo muito comum na nossa vida: as consequências das ações impulsivas. Quando ele mente, o nariz cresce, e isso não é apenas uma brincadeira visual. Na verdade, é uma forma de mostrar como a mentira, por mais que pareça ser uma solução fácil ou rápida, acaba trazendo algo visível, algo que não se pode esconder. Cada vez que ele opta por mentir para escapar de uma situação, o nariz cresce, o que simboliza a culpa e o peso emocional que surgem ao se desviar da verdade. Em termos psicológicos, isso representa como a mentira pode se acumular e, com o tempo, se tornar algo impossível de ignorar. Quanto mais ele mente, mais seu nariz cresce, e isso se reflete diretamente em como o peso da culpa e da responsabilidade também vai crescendo. No começo, as mentiras podem parecer inofensivas, pequenas distorções da realidade. Mas à medida que vão se acumulando, as consequências começam a ficar mais evidentes. O nariz, com seu crescimento exagerado, simboliza o efeito visível dessa acumulação de mentiras e como, eventualmente, não há como fugir da verdade. Além disso, o nariz crescendo é um lembrete constante de que, ao fugir da responsabilidade e da verdade, ele está se afastando de quem ele realmente é. Isso nos faz pensar sobre o impacto emocional das nossas próprias mentiras. Quando não somos honestos, não só estamos enganando os outros, mas também a nós mesmos. E em nível psicológico, isso pode levar a uma desconexão com a nossa verdadeira identidade, algo que é difícil de reparar depois. É como se o nariz crescesse não só fisicamente, mas também emocionalmente, representando o peso da culpa que se acumula com o tempo. Esse é um tema bastante comum na psicologia, onde muitas vezes, ao evitarmos encarar a verdade, permitimos que a culpa se transforme em algo cada vez mais pesado, até que não possamos mais ignorá-la. No fundo, a história nos mostra como a mentira, por mais que nos pareça uma saída fácil em um primeiro momento, acaba sendo uma prisão emocional. Quanto mais se mente, mais a culpa e o arrependimento se tornam visíveis, como um nariz que cresce de forma descontrolada, e no final, ele só conseguirá se libertar desse ciclo de mentiras e crescer de verdade quando aprender a enfrentar a realidade. Não com medo das consequências, mas com a coragem de ser honesto consigo mesmo. A Ilha dos Prazeres é um ponto crucial na história, e ela representa, de forma bastante clara, a teoria do princípio do prazer de Freud. Segundo Freud, o princípio do prazer é o impulso básico que nos leva a buscar a gratificação imediata, sem nos preocuparmos com as consequências. E é exatamente isso o que acontece quando ele e os outros meninos vão para a Ilha dos Prazeres, onde se entregam completamente à diversão e ao prazer instantâneo. No começo, tudo parece maravilhoso. Eles podem fazer o que quiserem, sem responsabilidades, sem limites, apenas desfrutando do momento. Mas claro, como sabemos, as coisas acabam tomando um rumo trágico. Freud explicaria essa busca desenfreada pelo prazer
como um reflexo de nossa tendência natural de procurar satisfação imediata, sem pensar no futuro. O problema é que, quando vivemos apenas em busca desse prazer imediato, sem considerar as consequências, acabamos criando uma armadilha para nós mesmos. E é exatamente isso que acontece na Ilha dos Prazeres. Ao se entregarem à gratificação sem limites, eles acabam se transformando em burros, uma metáfora para a alienação e a falta de amadurecimento. Os meninos que ali estão, ao buscarem apenas o prazer imediato, não estão desenvolvendo as habilidades necessárias para crescer e se tornar responsáveis. Eles estão fugindo das dificuldades e das responsabilidades, tentando evitar qualquer tipo de amadurecimento. E o que acontece quando isso é levado ao extremo? Eles acabam se tornando como burros, presos em uma armadilha de prazer e vazio existencial. A falta de responsabilidade os impede de se desenvolver de forma saudável. Em termos psicológicos, isso é o que acontece quando uma pessoa se recusa a enfrentar as dificuldades da vida e se entrega apenas ao prazer, ignorando o que realmente importa para o seu crescimento. Essa ideia de prazer imediato é uma tendência comum, especialmente na juventude, quando a sensação de imortalidade e a busca por experiências excitantes parecem ser mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas, como vemos na história, esse comportamento só leva à destruição. Os meninos que seguem esse caminho não estão apenas se entregando ao prazer, mas estão se afastando do processo natural de amadurecimento. Eles não estão aprendendo a lidar com a frustração, a construir responsabilidade, a pensar a longo prazo. O que a história nos ensina é que sem responsabilidade e sem a capacidade de adiar a gratificação em busca de um objetivo maior, corremos o risco de nos perder. O prazer imediato pode ser sedutor, mas é um caminho perigoso que leva à alienação e ao vazio existencial. Para amadurecer, é necessário equilibrar o prazer com a responsabilidade. Entender que o crescimento vem através das dificuldades e dos desafios que enfrentamos. E ao fugir disso, acabamos como os meninos da ilha, presos em um ciclo de prazer que nos impede de nos tornarmos quem deveríamos ser. O monstro marinho que aparece na história pode ser interpretado como um simbolismo poderoso dos medos internos de Pinóquio, algo com o qual todos nós, em algum momento da vida, temos que lidar. Esse monstro não é apenas uma ameaça física que ele precisa enfrentar, mas uma representação das dificuldades internas que surgem no caminho do autodescobrimento e amadurecimento. Ele simboliza todos aqueles medos, inseguranças e desafios que frequentemente tentam nos desviar da jornada de crescimento pessoal. Para Pinóquio, enfrentar o monstro marinho é como encarar os obstáculos internos que o impedem de se tornar verdadeiramente humano e responsável. Na psicologia, esses monstros internos podem ser vistos como representações de traumas não resolvidos, medos reprimidos ou até mesmo a culpa que carregamos. Às vezes, para crescermos e evoluirmos, precisamos olhar diretamente para esses aspectos negativos e enfrentá-los de frente. O monstro marinho é uma metáfora para esses medos e dificuldades que, por mais assustadores que pareçam, precisam ser superados para que haja um verdadeiro crescimento. Além disso, a missão de resgatar Gepeto do monstro é um momento fundamental para o desenvolvimento de Pinóquio. Gepeto, como já vimos, representa a figura paterna, a origem e a responsabilidade. Quando Pinóquio decide resgatá-lo, ele está, simbolicamente, reconciliando-se com suas origens e aceitando a responsabilidade que vem com o fato de ser humano. Essa ação não é apenas sobre salvar Gepeto fisicamente, mas sobre ele assumir sua responsabilidade moral e emocional, entendendo que, para crescer, ele não pode fugir das suas obrigações, das suas raízes e dos desafios que surgem no caminho. Essa reconciliação com o passado e com as responsabilidades é uma parte essencial do processo de amadurecimento. Para Pinóquio, como para qualquer pessoa, não basta apenas seguir em frente e crescer. É preciso também entender e integrar as lições do passado. O monstro marinho, portanto, se torna um teste final para ele,
um obstáculo que, ao ser vencido, o prepara para abraçar sua verdadeira identidade, com todas as suas responsabilidades e o peso emocional que isso envolve. Quando ele finalmente enfrenta o monstro e resgata Gepeto, Pinóquio simbolicamente assume o controle sobre seus medos internos e se coloca no caminho da maturidade. Ele deixa de ser apenas uma marionete e se torna um menino de verdade, não só porque superou os medos externos, mas também porque reconciliou sua jornada pessoal com a responsabilidade e o amor verdadeiro por Gepeto. Ao fazer isso, ele dá um passo decisivo na sua transformação, refletindo a necessidade de todos nós de enfrentar nossas inseguranças e responsabilidades para realmente crescer. E então, a transformação de Pinóquio de um simples boneco de madeira para um menino de verdade simboliza a conquista da maturidade psicológica. No fim da história, ele deixa para trás sua natureza impulsiva e imatura, que era marcada por mentiras, tentativas de escapar das responsabilidades e uma busca incessante pelo prazer imediato. Ao longo de sua jornada, ele aprendeu duras lições, encarou seus medos e, finalmente, compreendeu as consequências de suas ações. Essa transformação é mais do que uma mudança física, é a conquista da consciência e da responsabilidade emocional, uma verdadeira maturidade psicológica. O que vemos na história é um crescimento emocional profundo. Pinóquio, agora, entende a importância da moralidade, da honestidade, da empatia e, acima de tudo, da responsabilidade. Ele não é mais o boneco que simplesmente reage aos impulsos ou aos desejos momentâneos. Ele começa a pensar sobre suas escolhas, a considerar o impacto que suas ações terão sobre os outros e a aprender a cuidar das pessoas que ama. Isso representa um desenvolvimento psicológico crucial, no qual ele se torna consciente de sua própria existência e das consequências de suas decisões. Esse momento de transformação é um reflexo do processo de individuação que Carl Jung tanto enfatizou, a jornada de se tornar uma pessoa completa, integrada, que reconhece tanto as suas fraquezas quanto suas forças. Pinóquio agora pode se ver como alguém que tem controle sobre sua vida, que entende o valor da responsabilidade e que é capaz de sentir empatia pelos outros. Esse é um crescimento emocional que todos nós buscamos em nossa própria jornada de vida. Aprender com nossos erros, fazer escolhas mais conscientes e, finalmente, abraçar quem somos de forma completa e madura. Porém, é importante lembrar que essa história pode ser vista de várias maneiras. De um lado, podemos focar na transformação de Pinóquio como uma metáfora de amadurecimento, onde o personagem passa a viver de forma mais responsável e consciente. Por outro lado, podemos também ver a história como uma crítica às armadilhas da busca por prazer imediato e como ela pode nos afastar de nosso crescimento verdadeiro. E há ainda uma outra camada. Pinóquio não é apenas um reflexo de um indivíduo em transformação, mas também uma representação dos desafios universais que todos enfrentamos em nossas vidas, como a luta entre desejos impulsivos e responsabilidades duras, a busca por identidade e a superação de medos internos. A beleza dessa história é que ela pode ser interpretada de várias formas, dependendo do ângulo que escolhemos olhar, seja através da psicologia, da moralidade ou das questões existenciais. A jornada de Pinóquio nos oferece lições valiosas sobre o processo de se tornar uma pessoa inteira e madura. É uma história que nos lembra que o crescimento não vem sem dificuldades, que a transformação exige enfrentamento de nossos próprios demônios internos e que a verdadeira liberdade vem quando abraçamos a responsabilidade. Agora, eu te convido a refletir sobre sua própria jornada. O que você tem aprendido em seus próprios desafios? Como você tem lidado com os seus medos internos e as consequências de suas escolhas? A transformação de Pinóquio é algo que todos podemos alcançar em nossas vidas, se estivermos dispostos a encarar a verdade, assumir nossas responsabilidades e crescer a partir das dificuldades. Está pronto para dar o próximo passo na sua própria jornada de transformação? E se você gostou,
Não se esqueça de conferir os outros vídeos da nossa playlist que aprofundam ainda mais temas sobre autodescoberta, responsabilidade e crescimento pessoal. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações para continuar a sua jornada de aprendizado e reflexão conosco. Vamos juntos nessa!